Descobriu o amor inesperado. Abandonada na tempestade, um fazendeiro surpreendente mudou tudo. A chuva caía como se o céu estivesse se despedaçando, e Clara, de olhos marejados, observava o movimento fatídico das gotas pela janela da loja de artesanato de sua avó. A loja, que antes pulsava vida e cor, agora era um eco da sua dor. Cada peça de cerâmica e cada colcha de retalhos pareciam sussurrar memórias de um passado que ela não queria deixar para trás. O coração dela disparava, perdido entre a tristeza e a responsabilidade de manter aquele legado. Sem a avó, a luz parecia ter se apagado naquela tarde. Enquanto o vento uivava como um lamento, Clara decidiu que já era hora de buscar abrigo da tormenta que se formava dentro e fora dela. O vento forte a guiou para o único lugar que poderia oferecer proteção, a fazenda de Miguel, o fazendeiro que todos consideravam um ranzinza. Com um misto de medo e esperança, ela se dirigiu àquela empestada propriedade, seu passo vacilante refletindo a instabilidade de sua vida atual assim que passou pela porta. A casa abafada e o cheiro de madeira envelhecida envolveram, e ela percebeu que aquele não era apenas um abrigo, mas um refúgio para a alma. Miguel, com seu semblante austero e braços robustos, não parecia nada acolhedor à primeira vista. Mas ao encontrá-los frente a frente, Clara notou algo nos olhos dele, uma centelha de compreensão que imediatamente tocou suas feridas. Conforme os dias escuros se arrastavam, uma conexão inesperada começou a florescer entre eles. Miguel não era o homem que ela imaginava. Sob a camada de dureza, havia uma vulnerabilidade que alinhava suas histórias. Em conversas à luz da lareira, Clara descobriu que Miguel também carregava suas próprias perdas e que o sorriso dele, embora raro, tinha o poder de iluminar até os dias mais nublados. Ela ria, e ele a observava como se a vida, até então cinzenta, estivesse de volta. Seu coração, antes esmagado, começava a pulsar com renovada esperança. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Entretanto, a tempestade dentro da vida de Miguel também ameaçava a fazenda, como nuvens pesadas prestes a desabar. Clara sentiu seu coração apertar ao saber da luta dele para manter aquele lugar vivo. A pressão da comunidade, com suas expectativas e tradições, pesava como um fardo insuportável. Ela se viu dividida entre salvar a loja e ajudar Miguel a proteger sua terra adorada. Enquanto o componente emocional da tempestade se intensificava, Clara percebeu que não era apenas a fazenda que precisava de resgate. Ela estava em busca de algo mais, um propósito, um amor. Afinal, poderiam dois corações partidos encontrar um lar um no outro? O relâmpago iluminou mais uma vez a noite sombria, e Clara se perguntou se o amor poderia florescer mesmo diante de tantos desafios. Com a tempestade rugindo lá fora, um novo capítulo em suas vidas estava prestes a começar. A manhã seguinte chegou com o céu ainda nublado, mas a chuva havia dado um descanso breve. Clara acordou com a sensação de que algo dentro dela havia mudado. Ao olhar pela janela do quarto de hóspedes na fazenda, notou como a luz filtrava pelas nuvens, quase como uma promessa de dias melhores. O coração dela, antes apático, parecia pulsar com uma nova energia. Miguel já estava no estábulo, ocupando-se com as tarefas matinais. Havia algo de admirável na forma como ele se dedicava ao que amava a terra, os animais. Clara decidiu ajudá-lo, mesmo que isso significasse sair da própria zona de conforto. Com um sorriso tímido, aproximou-se dele, perguntando se poderia dar uma mão. Ele a olhou surpreso, mas aceitou a oferta, seu rosto se iluminando com um sorriso franco que Clara não tinha visto antes. Os dois passaram a manhã juntos, lidando com os animais e organizando o espaço. Miguel falava pouco, mas sempre que seus olhares se cruzavam, havia uma troca silenciosa, como se as palavras fossem desnecessárias. O cheiro do feno e o som dos pássaros pela fazenda criaram um ambiente acolhedor e seguro. Clara, então, se deu conta de que estava encontrando um novo propósito naquele lugar. Cada risada compartilhada, cada olhar cúmplice era uma pequena vitória em um momento que antes parecia só doloroso. O almoço foi um convite inesperado para mais conexão. Miguel cozinhou um prato simples, mas feito com um carinho palpável. Clara observava enquanto ele mexia na panela, suas mãos fortes executando movimentos ágeis. A cozinha, embora rústica, parecia cheia de vida. O aroma da comida e o calor do ambiente aqueciam não só o corpo, mas também a alma. Quando se sentaram à mesa, Clara percebeu que estava mais à vontade do que nunca.
Entre garfadas e sorrisos, Miguel começou a compartilhar algumas histórias da infância, lembranças de tempos mais leves. Clara, tocada pela vulnerabilidade dele, sentiu um impulso novamente. Queria também abrir seu coração e falar sobre sua avó, sobre a loja. No entanto, uma sombra de insegurança a impediu. E se Miguel visse sua dor como um fardo pesado, que ele não poderia ou querer carregar? Mas havia algo mais que pairava no ar, um mistério que ela não conseguia identificar. À medida que as conversas fluíam e as risadas ecoavam, um leve atrito surgia entre eles, um misto de desejo e medo. Clara percebeu que os sentimentos por Miguel estavam se intensificando, num balanço instável entre amizade e algo mais. Poderia aquele homem ranzinza se tornar a âncora que ela tanto precisava? Após o almoço, Miguel foi cuidar do pomar e Clara decidiu acompanhá-lo. Ele a ensinou a colher as frutas, explicando com detalhe e paciência. O sol começava a despontar entre as nuvens, transformando o cenário em algo mágico. Quando Clara olhou para ele, Miguel a surpreendeu com um sorriso genuíno, e seu coração disparou. Nesse momento, ela soube que não apenas desejava a fazenda, mas também aquele homem. Mas, antes que pudesse absorver essa nova realidade, um grito distante cortou o ar, fazendo-a olhar para os lados. Era um som alarmante. Clara e Miguel trocavam olhares preocupados. O que poderia estar acontecendo? A tranquilidade da manhã desapareceu como um sopro. O amor poderia florescer em meio ao caos, mas e se a vida estivesse prestes a testar seus sentimentos de uma forma que eles nunca imaginaram? O que era essa nova tempestade que se aproximava, e quem poderia sair ileso dessa vez? Clara sentiu seu coração acelerar. O grito ecoava como um aviso terrível no ar. Com instinto, ela olhou para Miguel, que já estava em movimento, sua expressão determinada. Ele não hesitou. Sem pensar duas vezes, correu em direção ao som, e Claro seguiu, sentindo que algo lhe puxava enquanto a adrenalina impulsionava. Os dois passaram entre os pomares. Um caminho que antes parecia ser apenas uma doce memória de risadas e frutinhas, agora se transformava em uma trilha de receios. Ouvindo os gritos que se multiplicavam, Clara notou seu estômago se revirar. Com cada passo, a cena se tornava mais clara. Uma nuvem de poeira se erguia ao fundo e o cheiro de fumaça chegava até eles, cortando o frescor do ar. Miguel acelerou o passo. É na estufa. Vamos! Ele, sem olhar para trás, já parecia saber o que os aguardava. Clara lutou para acompanhá-lo, a cabeça girando por causa da ansiedade. A estufa, um lugar que carregava a vida em cada canto, era agora o epicentro do que parecia ser uma tragédia. Ao chegar, ela viu chamas dançando ferozmente, consumindo as plantas e o espaço que havia sido um refúgio para tantos dias ensolarados. Um som estrondoso de vidro quebrando fez seu coração quase parar. O que aconteceu? Clara perguntou. Sua voz estava quase um sussurro, sufocada pelo medo. Deve ter sido o sistema de aquecimento. Não podemos perder tudo isso. Miguel estava focado, mas Clara notou a tensão crescente na sua mandíbula. Ele se virou para ela, e por um momento, seus olhos se encontraram, um meio de troca silenciosa. Algo mais do que palavras passava entre eles, uma compreensão de que o momento pedia determinação. Com impulso, Miguel buscou uma mangueira próxima. Precisamos de água. Vamos fazer o que pudermos. Ajudem! Ele chamou, e outros trabalhadores da fazenda começaram a se reunir ao redor, suas expressões de preocupação e foco se misturando. Clara não hesitou. Em um segundo, jogou seus medos para o lado e juntou-se aos outros. Moldes de coragem começaram a brotar dentro dela, e ela buscou a mangueira, sentindo a textura fria e úmida contra suas mãos quentes. O trabalho era em equipe. Como um balé sincronizado, eles se espalhavam, passando a mangueira enquanto se revezavam em corações pulsantes de soluços e ordens. Clara olhava para Miguel, admirando sua resiliência e força. O que antes era um misto de desejo e medo agora se tornava admiração pura. Ela começou a compreender que ele era mais do que um homem ranzinza, era um lutador, alguém que não se intimidava frente às adversidades. No entanto, a cena à sua frente se tornava cada vez mais violenta. A fumaça que subia criou um manto pesado e sufocante. Clara tossiu, mas nada poderia parar aquela urgência. De repente, ela ouviu um grito. Uma voz familiar e assustada. Era uma das mulheres que trabalhavam na fazenda. Alguém! A porta está presa. Não consigo sair. A adrenalina disparou, e Clara trocou um olhar intenso com Miguel. Era um momento que poderia definir tudo. Juntos, eles correram em direção à estufa, ignorando o calor e o desejo de recuar. Clara sentiu a mão de Miguel em suas costas, impelindo-a a continuar.
Um impulso indomável de enfrentar a tempestade, de lutar pelo que amava. Quando finalmente chegaram à entrada, a visão era devastadora. As chamas pareciam quase dançar com uma vontade própria, e a figura da mulher estava à vista, logo atrás de uma prateleira caída. O tempo parecia desacelerar. O que fazer? Clara virou-se rapidamente para Miguel, seus olhos brilhando com esperança e pavor. Conseguimos, não conseguimos? A resposta dele ficou presa na garganta como uma pedra. O que fazer agora? No meio do caos, havia um love que poderia renascer ou uma perda que os marcaria para sempre. E enquanto o calor aumentava e a vida na fazenda parecia à beira do colapso, uma pergunta inquietante assombrava Clara. O que realmente vale a pena lutar neste momento? A tempestade estava prestes a desabar de vez. Clara sentia o calor intenso da estufa, o cheiro de fumaça invadindo suas narinas, sufocando a voz da razão que gritava para que se afastasse. Mas, sem pensar, seu corpo se movimentava, guiado pelo olhar angustiado da mulher. A prateleira, um obstáculo imponente, parecia tão fácil de derrubar, e, no entanto, um medo petrificante a congelava. Miguel se posicionou ao seu lado, suas feições determinadas. Vamos fazer isso. Ele se aproximou da prateleira, pressionando contra a madeira com força. Clara respirou fundo, decidida a não hesitar. 1, 2, 3. Miguel gritou, e juntos eles empurraram com todas as suas forças. A prateleira rangeu e a mulher gritou novamente, desesperada. Ouve-se o eco de cacos de vidro estalando sob os pés deles quando o peso começou a ceder. A estufa era um inferno em chamas, mas Clara sentia que ali também havia espaço para esperança. Com um golpe final, a prateleira tombou, revelando a mulher presa, com os olhos arregalados e cheios de medo. Pelos instantes que se seguiram, tudo parecia paralisar. Clara ajudou a mulher a se levantar, e Miguel a puxou para fora, para a segurança do ar menos poluído. A saída foi rápida, mas o momento durou uma eternidade. O rosto da mulher, antes pálido, agora se iluminava em gratidão. Uma lágrima escorreu pelo rosto de Clara ao ver o sorriso que começava a despontar nos lábios dela. Aqui, no meio do desespero, um ato simples de coragem havia mudado tudo. Obrigada. Eu pensei que não conseguiria, a mulher balbuciou, sua voz carregada de alívio. Clara teve a sensação de que aquelas palavras reverberavam em seu próprio peito, como um lembrete do que realmente importava. Miguel, já se preparando para voltar a ajudar os outros, olhou para Clara com um brilho nos olhos. Ela percebeu que a conexão entre eles se tornava mais forte a cada instante de luta. Precisamos ajudar mais pessoas. Ele afirmou, e Clara acenou, a adrenalina ainda pulsando em suas veias. A estufa tremulava em um caos de chamas, mas Clara sentia que havia algo maior em jogo. Não era apenas a fazenda, mas a vida, as memórias e os laços que eles formavam ali. Enquanto outros trabalhadores se mobilizavam, Clara percebeu que ali tinha encontrado um propósito. Aquela luta não era só pela fazenda, mas pela vida que construíam juntos, pelas flores e frutas que cultivavam. E, de repente, a ideia de perder tudo se tornava insuportável. Uma explosão ressoou e os gritos aumentaram. Todo o ar quente parecia vibrar, e no auge da crise, o mundo externo se afastou. A única coisa que importava era a coragem inabalável que surgia em Clara. Por acaso, ela finalmente encontrou a sua própria voz, mais que isso, um amor inesperado que se desenhava em meio ao caos. Vamos, Clara. Precisamos tirar mais pessoas. Miguel a puxou. E, sem hesitar, a mão dela encontrou a dele, numa conexão forte. Eles não eram apenas aliados. Eram companheiros, lutando juntos. Enquanto se dirigiam de volta à estufa, Clara não pôde deixar de pensar. O que ainda me espera reformular? O que mais posso descobrir? O amor e a perda caminhavam lado a lado, e cada escolha se tornava um reflexo do que estava por vir. E a tempestade continuava a desabar, mas Clara estava pronta para enfrentar qualquer vendaval. A verdadeira luta estava apenas começando. Clara sentia o coração bater descompassado enquanto corria de volta para a estufa, repleta de fumaça e labaredas que dançavam como um demônio impiedoso. A imagem da mulher resgatada ainda ardia em sua mente, e ela sabia que não poderiam parar. Precisa haver mais pessoas lá dentro, e cada segundo contava. Miguel estava ao seu lado, os músculos tensos e os olhos determinados, como se a força dele pudesse realmente mudar o destino do lugar. Para onde devemos ir primeiro? Ele perguntou, a voz tentando se elevar acima do estrondo das chamas. Para a parte de trás. Olhei e vi outro grupo preso. Respondeu Clara, a garganta seca e as palavras saindo em um misto de urgência e medo.
Com um rápido movimento, ela franqueou a entrada, o calor intenso atingindo como um golpe. Assim que entraram, o cenário era de desolação. Vários trabalhadores estavam ali, tentando desesperadamente escapar, alguns caídos e outros tentando levantar prateleiras caídas. O pânico carregava a atmosfera, e Clara sentiu a pressão aumentar em seu peito. Vocês! Aqui! Miguel gritou, chamando aqueles que ainda podiam ouvir. Ele se organizou com esforços, ajudando a erguer um pedaço de madeira que bloqueava a saída. Clara se uniu a ele, e juntos pareceram formar uma barreira contra a desesperança que ameaçava engoli-los. Enquanto empurravam, Clara lançou um olhar em volta, buscando mais rostos. Uma mulher idosa estava sentada no chão, pálida e com lágrimas escorrendo. Clara sentiu um impulso profundo e correu até ela. Vem comigo, vamos sair juntas. Ela disse, estendendo a mão. A mulher hesitou, mas algo na voz de Clara fez agarrar a mão dela. Assim que saíram, Clara puxou para mais perto, a protegendo do caos que a cercava. Obrigada, querida, eu pensei que fosse o fim, murmurou a anciã, os olhos brilhando de gratidão. O coração de Clara se aquecia com cada agradecimento que recebia. Eram essas conexões, essas trocas de força, que a motivavam a seguir em frente. A cada resgate, o vínculo entre ela e Miguel parecia crescer. Ele não só lutava ao lado dela, mas também encorajava quando a sombra do desespero ameaçava dominá-la. Eles eram uma equipe, e essa sinergia despertava em Clara uma nova perspectiva sobre o amor que sentia por ele. Era um amor nascido no meio do fogo, que a fazia sentir-se viva. No entanto, a situação piorava. Uma série de explosões seguiu-se assim que a parte de trás da estufa começou a desmoronar. Clara percebeu que o tempo estava se esgotando. Precisamos sair daqui! Gritou, sua voz ecoando como um alerta. Miguel ainda tentava ajudar um grupo de jovens, mas no rosto dele Clara viu a angústia, o medo de não conseguir salvar todos. Miguel, precisamos ir. Agora! Disse, sua consciência gritando para que não se perdesse em tentativas que poderiam custar suas próprias vidas. Ele hesitou, mas depois de um olhar entre eles, decidiu. A força do amor e da luta os guiou para a saída. Assim que conseguiram passar pela última barreira de madeira, Clara olhou para trás, seu coração pesado, pensando nas vidas que ainda estavam lá dentro. Mas, antes que conseguissem respirar aliviados, um estrondo imenso ecoou e uma fração de segundo depois, uma parte da estufa ruiu, levando consigo as chamas e a tristeza que o cercava. O som da destruição encheu o ar e, ao mesmo tempo, um grito ecoou na confusão. Clara! A voz de Miguel a atingiu como uma raia elétrica, e, em um instante, tudo ao redor pareceu parar. O que acontecerá com o grupo? O que mais eles teriam que enfrentar? O que Miguel não sabia, e Clara desconfiava, era que o caos ainda guardava segredos que mudariam para sempre o curso de suas vidas. Clara respirou fundo, tentando controlar o turbilhão de emoções que se agigantava em seu peito. A fumaça encobrava a vista, mas o eco do grito de Miguel reverberava em sua mente. Clara! Aquela palavra cheia de desespero fez seu coração disparar de novo. Ela não podia deixá-lo sozinho, não podia perder mais uma pessoa. Vamos, temos que ir, disse Clara, puxando a mulher idosa em direção à saída. O caminho à frente ainda estava repleto de fumaça, mas agora não havia tempo para hesitar. O amor e a coragem que brotavam dela precisavam ser mais fortes que o medo. O calor do incêndio queimava as costas, e ela sabia que estavam prestes a perder a última chance. Quando chegaram ao ar livre, Clara girou rapidamente, seus olhos procurando Miguel. Seu coração deu um nó ao vê-lo de joelhos, esforçando-se para erguer um dos jovens que ainda estava no chão. O pânico tomou conta dela de novo. Miguel! Você não pode fazer isso! Gritou, seu tom implorativo ressoando em meio à confusão. Mais um minuto, Clara. Só mais um. Respondeu ele, o rosto determinado, mas com um toque de pavor. Clara viu suas mãos tremendo enquanto tentava erguer o peso do rapaz. Sem pensar, Clara correu em sua direção. Eu ajudo. Juntos, vamos conseguir, disse, e se pôs ao lado dele, levantando a outra parte do corpo do garoto. Morrendo de medo, mas com uma faísca de esperança, Miguel e Clara conseguiram puxá-lo para cima, mas o esforço era quase insuportável. Toda a tensão do momento parecia espremer suas almas. Com um último empurrão, eles conseguiram arrastá-lo até a luz. Toma, segura ele. Miguel disse, ofegante. Clara agarrou o jovem, ajudando a apoiá-lo. Com os olhos queimando e a boca seca, ela sentiu a adrenalina ainda impulsionando. Mas o destino tinha outras ideias. Um novo estrondo soou, e a terra tremeu.
Clara imediatamente olhou para trás, horrorizada. Uma grande parte da estufa desmoronou, sepultando sob escombros aqueles que ainda estavam lá dentro. O som era ensurdecedor. O desespero a envolveu como uma nuvem negra. Miguel! Não podemos ficar aqui! Gritou Clara, sentindo-se pequena e impotente diante do poder do fogo e da destruição. Ele concordou com a cabeça, a expressão dele mudando enquanto a realidade os atingia. Os dois começaram a se afastar, mas algo saltou à mente de Clara. As ferramentas! Precisamos delas! Podemos ajudar mais pessoas! O desejo de salvar a todos fez seu coração pulsar rápido. O amor se tornava combustível em seus pulmões. Miguel olhou para o lado. A luta entre salvar seus amigos e salvar vidas era mais aparente do que nunca. Clara, não sei se temos tempo. Pode desabar tudo aqui a qualquer momento. Ele exclamou, quase gritando. Olhando para ele, Clara viu algo em seus olhos, um conflito doloroso, um dilema que talvez determinasse o futuro deles. Só um minuto. Vamos, Miguel. Sabe que podemos fazer isso juntos. Ela o encorajou. Ele hesitou, mas o brilho dela parecia lembrá-lo da razão pela qual estavam lutando. O amor não era algo frágil, era um escudo que poderia protegê-los. Mesmo em meio ao caos. Eles correram juntos de volta, os ecos da devastação ao fundo. Clara mal podia ouvir o que mais havia ao redor, mas sentia uma força crescente, uma missão que ia além deles. O que mais estaria à espera naquele lugar ardente e ameaçador? Olhando para as chamas, Clara sentiu um frio na espinha. Havia mais segredos ali. Mais do que apenas vidas a serem salvas, e mais do que fogo. O que eles realmente estariam prestes a descobrir em meio a toda aquela fúria? Clara e Miguel avançaram, o calor das chamas atrás deles se intensificando como um monstro faminto. A visão do que deixavam para trás era devastadora, mas a urgência empurrava seus pés para frente. Ao entrar na estufa em ruínas, tudo parecia um pesadelo. As chamas dançavam, lambendo as paredes, e a fumaça tornava o ar denso e quase impossível de respirar. Clara forçou os olhos a se ajustarem à nova realidade, buscando as ferramentas que, segundo ela, poderiam fazer toda a diferença. Lá! Atrás daquela mesa! Gritou Clara, apontando para um canto que se vislumbrava entre as sombras, e o calor. Miguel acenou com a cabeça e os dois correram, seus corações batendo em uníssono com adrenalina. O medo nunca havia sido tão palpável, mas a determinação superava tudo. Clara se lembrou do que estava em jogo e isso impulsionava. As ferramentas estavam lá, a maioria cobertas de poeira e escombros, mas ainda ali, esperando serem resgatadas. Clara se abaixou rapidamente, levantando um martelo e uma picareta enquanto Miguel puxava uma serra debaixo de uma prateleira. Os olhos dele brilharam de um alívio momentâneo, mas logo o horror da situação voltou a atormentar suas mentes. Rápido, Clara! Não temos muito tempo! Miguel exclamou, sua voz tremendo entre os estalos do fogo. Eles euforicamente saíram de lá, mas uma nova corrente de fumaça o cercou. Clara tossiu, o gosto amargo do incêndio enchia sua boca. Precisamos ajudar a tirar as pessoas de lá. Não podemos desistir. Ela gritou, já a visão turva de tanto chorar. Aquilo era mais do que um incêndio, era uma batalha, uma luta pela vida. Com as ferramentas em mãos, tornaram-se um time. Miguel cortava e desmantelava estruturas em colapso, enquanto Clara se aventurava mais fundo na edificação, sempre em busca de mais vítimas. O som do fogo, a urgência de salvar vidas as rodeavam como um eco confuso. Cada grito que ouvirá logo se tornará um guia ressoante, trazendo uma nova esperança para aqueles que ainda estavam presos. Logo, encontraram mais pessoas, alguns estavam em estado grave. Miguel e Clara descreveram o que precisavam com rapidez, e o grupo foi se unindo em busca de uma saída. Aquilo era mais do que um resgate, era um resgate mútuo. Cada um deles enfrentava seus próprios medos, mas fazendo isso juntos, a força coletiva disparava como um raio. Em meio a toda a correria, Clara alcançou a saída, segurando a mão de uma mulher jovem e seu filho, ambos cobertos de fuligem e com olhares de terror. E enquanto puxava os dois para fora, Clara ouviu um grito agonizante. Se virou e viu uma sombra se debatendo nas chamas. Miguel! Vamos ajudar! Ele precisa de nós! Gritou ela, apontando para a silhueta indistinta. É muito perigoso, Clara. Não podemos. Miguel respondeu, mas os olhos dela gritavam a verdade que ele conhecia bem. Não havia como ignorar a dor que emanava do outro lado. Ou eles fariam isso, ou deixariam mais alguém para trás. Miguel, por favor. A voz dela tinha um desespero que atravessou as barreiras do medo.
Ele hesitou, olhando para a figura que já se tornava uma lembrança distante entre as chamas. Finalmente ele assentiu. Então vamos. Mas rápido. As chamas pareciam mais altas agora, como se quisessem devorar tudo ao redor. O tempo não era amigo deles, e a vida de alguém dependia de sua coragem. Ao entrarem de volta na estufa, uma nova onda de calor e fumaça os envolveu. O que seria o próximo golpe do destino? O que mais teriam que sacrificar para salvar uma vida a mais? A adrenalina pulsava enquanto seguiam em direção ao centro da fúria. O que encontrariam naquele inferno? Clara mal sabia que as chamas não eram o único inimigo que enfrentavam. A fumaça era quase opressora, envolvente como um manto negro. Clara e Miguel mal podiam ver uns aos outros quando adentraram de novo nessa tempestade de fogo. O som das chamas crepitando formava uma sinfonia de terror que ecoava em seus ouvidos. Cada passo os levava mais fundo em um inferno que parecia não ter fim. No entanto, não havia tempo para hesitação. Clara logo localizou a sombra que continuava a se debater entre as chamas. Miguel, é ali. Ela apontou desesperada, os olhos fixos na figura que parecia presa, lutando contra o doloroso abraço do fogo. Miguel não pensou duas vezes. Ele correu na frente, cortando os destroços com a serra enquanto Clara se juntava a ele, determinada a alcançar a figura indefesa. Chegaram mais perto e o aroma de queimado encheu seus pulmões, mas não podiam recuar agora. Era um homem, os olhos cheios de pavor. Ele estava preso sob um pedaço pesado de madeira, e o suor escorria pelo seu rosto sujo. Segura firme. Vamos te tirar daí. Miguel gritou, sua voz firme, apesar do terror que o cercava. Clara se abaixou e começou a puxar as tábuas que desgastavam a vida daquele homem. Ela sentia suas mãos queimando, mas a adrenalina fez tudo passar para segundo plano. Miguel usou a picareta para erguer a estrutura e, juntos, eles lutaram contra o tempo. Quase lá. Clara incentivou, as palavras escapando entre as lágrimas que não podiam ser contidas. Cada centímetro que avançavam parecia um milagre em meio ao caos. Mas e se ele não pudesse suportar? E se fosse tarde demais? Com um último esforço, Miguel ergueu a tábua e Clara puxou o homem para fora. O rosto dele estava pálido, quase sem vida. Você está bem? Clara perguntou, seu coração disparando enquanto tentavam verificar se ele ainda estava consciente. Eu não posso respirar. A voz do homem era um sussurro, quase sufocando. Clara percebeu que o tempo estava acabando e a fumaça espessa como um cobertor. Precisamos sair agora. Miguel exclamou, puxando o homem com mais força. Clara acompanhou, sua mente em frenesi, apenas focando no caminho de volta. O calor ao redor parecia estar se intensificando, como se as chamas quisessem tomar conta de tudo. Quando finalmente chegaram à saída, um prato de alívio encheu seu peito. Mas a liberdade era ilusória. Clara olhou para trás, e um som baixo, quase imperceptível, fez seu estômago gelar. As paredes da estufa começaram a desabar, o fogo devorando tudo em uma dança cada vez mais voraz. Corra, Clara! Miguel gritou, segurando o homem, enquanto Clara tentava arrastar seu medo para longe da destruição. Mas algo a segurava, como se uma força invisível a chamasse para retornar. Antes que pudesse raciocinar, uma parede desabou logo atrás deles, e Clara foi empurrada para frente. Um grito de horror a seguiu. O braço de Miguel foi pego sob os escombros da estrutura que caía, e seu rosto se contorceu em dor. Miguel! O grito dela ecoou em meio ao caos. Chuta isso! Me vê a picareta! Ele exclamou, sem se deixar vencer pelo desespero. Clara, com o coração batendo acelerado, pegou a ferramenta e começou a cavar com todas as forças que tinha. A verdade era que qualquer gesto poderia ser a diferença entre a vida e a morte. O que mais teriam que enfrentar? O desespero a consumia, e a fumaça gritava em seus ouvidos. Afinal, poderiam salvar Miguel a tempo? Enquanto as chamas lambeavam mais e mais a estrutura, Clara, com os olhos fixos na cara determinada de Miguel, percebeu que não poderia falhar agora. A questão era, essa amizade conseguiria resistir ao fogo e à pressão do momento? A esperança ainda pulsava, mas o tempo corria. O que fariam quando tudo ao seu redor parecesse desmoronar? O próximo movimento definiria suas vidas. Clara cavava com frenesia, cada golpe da picareta ecoando sua determinação, enquanto as chamas craclavam atrás deles como se fossem testemunhas do desespero. A visão do braço de Miguel preso sob os escombros a enlouquecia. Ela mal conseguia respirar, sentindo que o calor estava se intensificando a cada segundo que passava. Miguel,
Aguenta firme. Eu vou conseguir. Ela disse, a voz falhando entre a fumaça e o medo. O homem que resgataram estava prostrado, ofegante, mas Clara conseguia vê-lo abrindo e fechando os olhos, como se tentasse voltar a si. A adrenalina de Clara contrastava fortemente com a fraqueza do homem, e isso só aumentava sua urgência. Miguel, como você está? Ela perguntou atrás de dentes cerrados, enquanto continuava a cavar. Sua mente se repetia a pergunta como um mantra. O tempo parecia parar ali, enquanto os estalos da estrutura e os gritos distantes de socorro ecoavam pela estufa em chamas. Quase lá, só mais um pouco. Miguel respondeu com esforço, a dor difundindo-se em seu rosto, mas sem nunca imobilizá-lo. Até mesmo nessa situação crítica, seu espírito permanecia inquebrantável. Os olhos de Clara, fixos em Miguel, refletiam tanto desespero quanto esperança. O som de madeira se partindo atrás deles era um aviso constante do que poderiam perder a qualquer momento. Um pânico paralisante começava a tomar conta, como se o mundo ao redor estivesse girando rápido demais. E se não conseguissem? E se essa fosse a última vez que olhassem um para o outro? Com um último golpe da picareta, finalmente atingiu uma parte da estrutura que deixou Miguel livre. Ele puxou o braço para fora quase instantaneamente, e Clara, numa reação rápida, o ajudou a se levantar. O homem, já recuperando a consciência, a ajudou a levantar Miguel, e os três se agacharam para escapar. Quando estavam a poucos passos da saída, uma nova onda de fumaça envolveu tudo. Clara tossiu e lutou para manter os olhos abertos. O calor se tornava insuportável, as chamas dançando como se quisessem queimar não só a estufa, mas todos os que estavam dentro. Vão! Agora! Miguel gritou, sua voz escapando como um eco de uma batalha perdida. Ele forçou um sorriso para Clara, mas seus olhos denunciavam mais do que qualquer expressão. Ele sabia que cada segundo estava se esvaindo. Clara e o homem, instintivamente, correram para a saída. Mas um ruído ensurdecedor fez o chão tremer sob seus pés. O teto desabou em cima de Miguel e Clara, que não teve coragem de olhar para trás. Cada átomo do seu ser gritava por ele, mas manter-se viva era a prioridade. Concentrada. Vamos! Clara se forçou a acreditar que ainda havia esperança. A luz do sol, fresca e limpa, parecia um sonho distante agora. Eles saltaram para fora, e Clara caiu no chão, respirando aliviada, um misto de dor e alívio a invadindo. O homem ao seu lado tentou levantar, mas Clara se virou, vendo a distância dos escombros e do que poderia ter sido. Está tudo bem? Você está bem? Ela perguntou ao homem, que ofegava. Sim, só posso respirar. Ele disse, tentando se levantar. Mas os olhos dele não eram de dor, e sim de gratidão. Precisamos voltar. Miguel. Foi o único pensamento que restava na mente de Clara. Ela se levantou, as pernas tremendo, quando ouviu uma voz familiar. Clara. Você está bem? Era um dos bombeiros. Ela olhou para trás, preparando-se para voltar, quando um rugido dentro da estufa fez seu coração falhar. Não. Espera. O homem a segurou pelo braço. Ele pode não ter conseguido. As lágrimas escorriam pelo rosto de Clara, mas ela sabia que não podia desistir. Eu tenho que eu não posso deixar ele para trás. Naquele momento, uma chama de determinação se acendeu dentro dela. O resgate não havia terminado. O amor e a amizade transcendiam a fumaça e o fogo, e ela tinha que lutar por aquilo. Antes que pudesse dar um passo, o homem segurou seu pulso, os olhos transparecendo urgência. Clara, olhe para mim. Se você entrar lá de novo, você pode não sair. Pense em tudo que você ama. Pense em quem você está lutando. As palavras ressoaram em sua mente como um mantra, criando um dilema. De um lado, Miguel e a necessidade de salvar seu amigo. Do outro, a vida que ainda tinha a preservar. O que ela escolheria? E, quando estava prestes a agir, uma voz nova soou entre a fumaça clara. Clara não hesitou. Ao ouvir a voz familiar do Miguel ecoar entre as chamas, seu coração disparou, e uma fúria de coragem tomou conta dela. Miguel! Gritou, mas tudo ao seu redor parecia desmoronar. A visão da estufa em ruínas tornou-se um desespero palpitante, como se a realidade estivesse engolindo. O homem ao seu lado segurava, mas nem ela nem a dor poderiam segurá-la. Eu vou buscar ele. Ela se lançou de volta, mesmo com a voz do homem ecoando em sua mente, lhe dizendo para não voltar. Não havia como ficar para trás quando o amor gritava por ela. Com o ar pesado e as chamas ardendo na volta, Clara fez seu caminho de volta, cada passo custando a vida e a respiração.
A fumaça a envolvia como um véu mortal, e o calor do fogo queimava suas costas, mas ela não se importou. A única coisa que existia naquele momento era Miguel, sua determinação e a paixão intensa que a impulsionava adiante. Clara, venha. A voz dele era uma luz no meio da escuridão. Finalmente, ela chegou diante da entrada, mas o que viu a paralisou. Miguel lutava contra os escombros, cercado pelo caos e pelas chamas que pareciam querer arrastá-lo de volta para o inferno. Clara não pensou duas vezes. Uma adrenalina frenética a empurrou para frente e a fez agarrar a primeira tábua que conseguiu alcançar. Segura forte, Miguel! Ela gritou, enquanto começava a empurrar com toda a sua força. As faíscas crepitavam e o som do fogo rugindo fazia seu coração bater descompassado. Mas Miguel, determinado e focado, olhou para ela, seus olhos transmitindo uma mistura de alívio e medo. Clara! Não, você não pode! Ele gritou, a expressão dele uma mescla de desespero e esperança. Nós vamos sair juntos. 1, 2, 3. Ela falou, e com um grito conjunto, eles se uniram, puxando com força indomável. O peso da madeira se movia lentamente, mas o fogo ameaçava consumir tudo. E, por um instante, tudo parecia um banquete de fraqueza, mas Clara sentiu uma energia brotar de dentro. Vamos, Miguel! As palavras saíram como uma lufada de ar fresco. Com um último empurrão, o caminho foi liberado. Miguel soltou um grito de alívio, arrastando-se para fora. Clara sentiu a luz resplandecer, mas o perigo ainda não havia acabado. As chamas rugiam ferozmente atrás deles, e enquanto corriam, uma explosão ensurdecedora estourou atrás deles, fazendo o solo tremer. Ela puxou Miguel enquanto caía nos braços dele, o calor ardente comportando-se como uma flecha indignante. Finalmente, eles saltaram para fora, deixando para trás as chamas e o horror. Enquanto caíam na terra fria e úmida, Clara sentiu que o mundo havia mudado. O sol iluminava o céu de um jeito diferente, como uma promessa de um novo amanhecer. Miguel se levantou, seu olhar buscando Clara, e quando suas mãos se entrelaçaram, uma onda de paz invadiu seus corações. Eles estavam vivos. Eu pensei que tinha perdido você, Miguel disse, com sua voz rouca e um leve sorriso que irradiava emoção. Eu nunca deixaria você, Clara respondeu, lágrimas escorrendo pelo rosto, mas desta vez de alívio, e não de dor. A equipe de resgate se aglomerou ao redor deles enquanto os outros trabalhadores que conseguiram escapar se reuniam. Clara conhecia um a um, lembrando-se das histórias que haviam compartilhado. Ali, naquele instante crítico, a fazenda não era apenas um lugar, era uma comunidade formada por laços de amor e resistência. Precisamos nos reerguer. A fazenda precisamos trazer a vida de volta, Miguel declarou, após algumas respirações, e Clara viu o brilho em seus olhos, aquele mesmo brilho que a havia atraído desde o começo. Vamos fazer isso juntos, Clara confirmou, um sorriso radiante se espalhando pelo rosto dela. Um novo propósito florescia a cada batida de seus corações. Eles se uniriam na reconstrução, mas agora não apenas como amigos, mas como amantes, prontos para enfrentar qualquer tempestade. As chamas que consumiram a estufa não levariam tudo embora. Elas deixaram cicatrizes, mas também geraram algo novo. Clara sabia que o amor poderia renascer das cinzas, como a vegetação que teimava em florescer após um incêndio. E ela estava decidida a regar essa nova plantinha, regá-la como nunca. O tempo curaria as marcas, e Clara e Miguel esperavam isso juntos. Afinal, eles haviam enfrentado um inferno e, juntos, eram indestrutíveis. Você precisa se inscrever agora para não perder as próximas histórias exclusivas emocionais. Este é o momento de mostrar seu apoio. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo. Comente suas reações e teorias sobre esse final impactante. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão. Vem com a gente!